Convidamos a diretoria executiva da Convensul a tomar assento, compondo a mesa. Convidamos o pastor Valdir, presidente da Convenção da Igreja do Brasil para Cristo, Estado de Santa Catarina, a estar conosco compondo a mesa. Convidamos o pastor Paulo Lutero de Melo, representante do Conselho Nacional, a compor a mesa. Convido a todos a ficarmos em pé. Curvamos as nossas frontes e oramos a Deus. Senhor Jesus, acabamos de compor a mesa da 41ª Assembleia da Convenção Estadual da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo do Estado do Rio Grande do Sul. E oramos para que os trabalhos desta Assembleia sejam conduzidos, e Deus nos dê graça para isso, dentro da perfeita, agradável e santa vontade de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com esta oração, estamos declarando aberta a Assembleia 41ª da Convenção da nossa igreja no estado do Rio Grande do Sul. E para a condução dos trabalhos desta manhã, nas questões pertinentes administrativamente, vamos convidar o vice-presidente da Convenção, pastor Luiz Roberto do Santo Machado, para presidir este trabalho em nome do Senhor Jesus. O recebemos em nome do Senhor. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Por favor, vamos nos assentar em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, vamos à leitura da ata da 40ª Assembleia de nossa Convenção. Para tanto, eu convido o primeiro secretário, pastor Isaac, para proceder à leitura da ata da Assembleia do ano passado. Saúdo a todos os pastores convencionais com a paz do Senhor Jesus, amém? Ata da 40ª Assembleia Geral Ordinária Convenção 2018. Aos 14 dias do mês de setembro de 2018, se reuniram em Assembleia Geral Ordinária a Convenção das Igrejas Evangélicas Pentecostais, o Brasil para Cristo do Estado do Rio Grande do Sul, Convensul, no auditório do Hotel Serra Azul, na Rua Garibaldi, número 152, bairro Centro, na cidade de Gramado. Às 19 horas, o presidente pastor João Manuel Machado saudou os superintendentes regionais, pastor Adalto Cardoso Santana, Grande Porto Alegre, pastor Ademir Roque dos Santos, região Fronteira, pastor Jonas Bastos Hilário, região Litoral, pastor Maciel Carvalho da Costa, região Serra, pastor Eliseu Ávila da Silva, região Alto Uruguai,
pastor Luiz Roberto Santos Machado, região sul, pastor Pedro Paulo Souza de Moraes, região central, e mencionou a si como superintendente regional da região noroeste e centro-oeste. Na sequência, saudou os pastores Miguel Garcia, Sindás e Carlos Gomes, representando a pessoa do presidente do Conselho Nacional, pastor Luiz Fernandes Bergamin, e a todos os demais presentes. A seguir, fez a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 8 ao versículo 13. E após, realizou uma oração. O Ministério de Louvor entoou cânticos ao Senhor e, em seguida, foi chamado o pastor Isaac Macedo Santos, da cidade de Uruguaiana, que ministrou a palavra de Deus, com base no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, com o tema As Três Fases da Tempestade. Às 20h45, foi passada a palavra ao vice-presidente, pastor Luiz Roberto Santos Machado, que finalizou o culto com os avisos aos participantes e fez o encerramento do período da noite. A programação da manhã de sábado do dia 15 teve início às 8h30, com um momento de oração, de louvor, pelo presidente pastor João Manuel Machado. Após o pastor Luiz Roberto Santos Machado deu os avisos administrativos de ordem e, a seguir, passou a palavra para o presidente, que saudou a igreja e, a seguir, chamou para ministrar a palavra o pastor Carlos Gomes, quando, por sua vez, apresentou os materiais disponíveis da editora BPC e motivou os presentes a utilizarem as ferramentas que a obra possui, e destacou que outras denominações estão adquirindo o nosso material. A seguir, passou para a mensagem com base no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 34, e o capítulo 16, versículo 1, com o tema Enche teu vaso de azeite e vem, tratando da chamada de Davi e sua capacitação dada por Deus. Foi dado o intervalo das 9h55 às 10h30, reiniciando as atividades com o Ministério de Louvor. A seguir, com a palavra, o presidente deu alguns avisos e chamou para a segunda ministração o pastor Ivan Nunes, que abordou o tema Cuidando uns dos outros, baseado no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 20, motivando os pastores a não perderem aqueles aos quais Deus nos deu para cuidar. Com a palavra, o vice-presidente realizou o encerramento do culto às 11h45. O presidente iniciou os trabalhos do período da noite às 19h, lendo o texto de Salmos, capítulo 47, versículo 2 a 9. Depois, orou ao Senhor e, logo após, o grupo de louvor ministrou. Com a palavra, o presidente saudou os anfitriões da Igreja BPC em Gramado, pastor Paulo Machado da Cruz e sua esposa Mari Cruz. Em sequência, saudou o deputado Cajar Onésimo Ribeiro Nardes e sua esposa Ana Carla Varela. Dando continuidade, chamou para o momento da oferta o pastor Jonas Bastos Hilário, o qual trouxe a reflexão contida no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 12, a importância do dar como prática de adoração a Deus. Após este momento, o presidente pregou a palavra de Deus baseada no texto de Atos, capítulo 9, versículo 1 a 6, com o tema O líder é chamado para enfrentar desafios, destacando a nossa responsabilidade de ser igreja, e encerrou orando pelos participantes às 21h40. No domingo, dia 16, pela manhã, se iniciou a reunião às 8h, com o Ministério de Louvor cantando hinos de adoração. Após, o presidente assumiu a direção, lendo o texto de Atos 9:31, e instalou a mesa diretora da Convensul, bem como chamou para compor a mesa os representantes do Conselho Nacional, os pastores Miguel Garcia Sindás e Carlos Gomes, bem como o pastor Ivan Nunes, representando o Conselho Apostólico de Pastores, e assim orou e declarou aberta a 40ª Assembleia Geral Ordinária. Em seguida, passou a palavra para o vice-presidente, pastor Luiz Roberto Santos Machado, para conduzir assuntos administrativos da Assembleia. Com a posse da palavra, o mesmo saudou a todos e chamou o primeiro secretário, pastor Isaac Macedo Santos, para fazer a leitura
da ata 39ª, convenção do ano de 2017. Após a leitura do documento, o pastor Luiz Roberto dos Santos Machado fez 2 ressalvas, sendo a primeira, onde consta a consagração de pastores e suas esposas, passe a constar apenas a consagração de pastores, acompanhados por suas esposas, e onde consta a consagração da evangelista missionária irmã Luciana Reis e seu esposo, pastor Juarez Reis, passe a constar somente a consagração da irmã acompanhada de seu esposo. Sendo assim, pediu a aprovação da mesma, que foi proposta pelo pastor Luiz Salésio Mendonça de Oliveira, apoiada pelo pastor Neivalcir Bordim e aprovada por todos. Em seguida, o vice-presidente pediu à Assembleia a dispensa da leitura do relatório da tesouraria, justificando que o mesmo já teria sido entregue impresso aos pastores. O que foi proposto pelo pastor Joel Miranda Silveira, apoiado pelo pastor Edgar Radeschi e aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, chamou o pastor Júlio Leonardo Paz, primeiro tesoureiro, para apresentar a alteração de patrimônio da Convensul, que está registrada no livro de patrimônio sobre o número 161, e compreende a aquisição de um veículo Corolla XEI branco, ano modelo 2018, placa IYJ 1417. Após o mesmo, chamou o pastor Maciel Carvalho da Costa para proceder à leitura do parecer do Conselho Fiscal, a qual foi favorável à movimentação contábil. Com a palavra, novamente, o pastor Júlio Leonardo Paz explicou que apenas 2 membros do Conselho Fiscal assinaram o parecer, devido a um ter falecido, outro ter saído da denominação e o terceiro estar com problemas de saúde. Com a palavra, o vice-presidente pediu a aprovação da mesma, a qual foi proposta pelo pastor Alvacir Bandeira, apoiada pelo pastor Pedro Paulo Souza de Moraes e aprovada por unanimidade. A seguir, o mesmo apresentou à Assembleia os desligamentos de pastores e oficiais da denominação, a qual citou o presbítero Ricardo da Silva Campelo, da cidade de Pelotas, por motivo de solicitação pessoal. O presbítero Gerci Dias, da cidade de Pelotas, por falecimento. O presbítero Sandro Omar da Silva, da cidade de Gravataí, por solicitação da igreja local. E o pastor Diogo Ferreira Pinto, da cidade de Pelotas, por solicitação da igreja local, a qual foi proposta pelo pastor Luiz Salésio Mendonça de Oliveira, apoiada pelo pastor Pacífico Luciano da Costa e aprovada por unanimidade. Leu também as justificativas dos pastores e oficiais ausentes na convenção, dos quais foram 3 pastores, sendo estes: pastor Pedro Maciel Martins, da cidade de Sarandi, e o pastor José Lauro, da cidade de Cachoeirinha Centro, ambos por motivo de saúde, e o pastor João Luiz Gonçalves Quadros, da cidade de Condor, por motivo de colação de grau de sua esposa. E também 4 oficiais, sendo estes os presbíteros Everton Valério Alves, José Polis, Joaquim da Silva Gomes e José de Lemos Lima, todos da cidade de Rio Grande e por motivo de saúde. Em ato contínuo, o vice-presidente passou a falar sobre os planos oferecidos pela convenção e ressaltou a importância dos pastores e oficiais a realizarem seus pagamentos em dia, haja visto os benefícios garantidos pelos mesmos. Quanto à Unimed, frisou que, considerando a modalidade do plano atual, na hipótese da perda deste, o regresso nas mesmas condições de pagamento só seria possível se houvesse 500 conveniados. O mesmo trouxe ainda ao conhecimento da Assembleia os valores dos planos por faixa etária e destacou que um plano particular será extremamente oneroso se considerado com o plano de mutualismo, hoje oferecido aos pastores e oficiais. Com o pedido da palavra, o pastor Ivan Nunes relatou a sua experiência pessoal com um plano particular e reforçou aos presentes que a alternativa mais econômica é o plano de cooperação mutualismo, oferecido pela convenção. Sobre o seguro de vida, o vice-presidente informou que durante o período
em que os pastores e esposas são segurados, já foi pago pela Convensul, a seguradora Bradesco, o montante de R$ 663.372,96. Desculpa, R$ 663.372,96. E destes já foi revertido a pastores e famílias, a título de sinistro e auxílio fúnebre, o valor de R$ 490.011,10. E quanto à previdência privada, destacou que o saldo aplicado atualmente é de R$ 909.371. Após explanados os saldos existentes junto aos planos, passou a informação com relação aos reajustes dos mesmos, os quais são corrigidos pelo IGPM. Sendo assim, a parcela da Unimed será corrigida em 11%, onde passará do valor de R$ 456,60 para R$ 514,83. A partir do mês de novembro, já inclusa a taxa de emissão do boleto, e destacou que o pagamento é feito em 3 partes iguais, sendo estas a Convensul, a igreja local e o pastor. A continuidade do plano foi proposta pelo pastor Luiz Salésio Mendonça de Oliveira, apoiado pelo pastor Adalto Santana e aprovada por unanimidade. Quanto ao seguro de vida, este terá um reajuste de 3,52%, onde passará do valor de R$ 173,93 para R$ 188,30, já inserida a taxa de emissão de boleto. A continuidade do mesmo foi proposta pelo pastor Pedro Paulo Souza de Moraes, apoiada pelo pastor Gessé Tiago Ávila da Silva, e aprovada por unanimidade. O vice-presidente destacou que o auxílio funeral não teve reajuste. Quanto à previdência privada, o reajuste será de 8,26%, passando do valor de R$ 173,93 para R$ 188,30. A continuidade do mesmo foi proposta pelo pastor Neivalcir Bordim, apoiada pelo pastor Pedro Paulo de Souza de Moraes e aprovada por unanimidade. Em continuidade, o vice-presidente informou que o site da Convensul será desativado nos próximos dias para que um novo e atualizado seja disponibilizado o mais breve possível. Em seguida, o mesmo saudou os advogados Dr. Jean Regina, Dr. Tiago Vieira e Dr. Paulo Júnior, e cedeu a palavra aos mesmos. Os doutores Jean e Tiago saudaram os presentes e agradeceram à Convensul por todo o apoio na conclusão e publicação do livro Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, e entregaram 3 dos primeiros exemplares aos pastores Miguel Garcia Sindás, João Manuel Machado e Luiz Roberto dos Santos Machado, e colocaram à disposição para os autógrafos. Com posse da palavra, novamente o vice-presidente solicitou ao presidente para que fizesse uma oração pelos mesmos, bem como pelo escritório Vieira e Regina, Sociedade de Advogados. Após a oração, o presidente agradeceu aos mesmos pelo exímio serviço prestado à Convensul. Em ato contínuo, chamou o pastor Miguel Garcia Sindás, que tocou 2 canções na sua gaita de boca e pregou a palavra de Deus com base no texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 6, ressaltando a importância do ministério. E finalizando a ministração, o mesmo devolveu a palavra ao presidente, agradecendo a participação e destacou que nesta Assembleia todos estariam prestes a viver um momento único na história da Convenção das Igrejas do Brasil para Cristo, no Rio Grande do Sul. E para isto chamou o vice-presidente, pastor Luiz Roberto dos Santos Machado, e com a posse da palavra, esse relembrou parte da história das lideranças das convenções estaduais, bem como da sua evolução e crescimento ao longo dos anos, e destacou que há 5 anos a diretoria da convenção vem mantendo tratativas com a UBRA, Universidade Luterana do Brasil, para a criação de uma parceria através da qual
a universidade oferecerá aos pastores e oficiais cursos de graduação e especialização. Nesse sentido, o mesmo chamou o reitor da universidade, o senhor Ricardo Ville, para apresentar o formato da parceria. Com posse da palavra, o mesmo fez uma apresentação detalhada sobre a universidade e suas áreas de atuação. Após, o vice-presidente ressaltou que o momento requeriria ser vivido por todos de pé e fez a leitura do protocolo de intenções, o que foi assinado pelo presidente e o reitor da UBRA. Com aplausos ao Senhor Jesus por tamanha conquista para a denominação, e após os agradecimentos, o vice-presidente, como ao trabalho realizado pela diretoria gestão 2016 a 2018. E assim, passou a direção da Assembleia para o pastor Miguel Garcia Sindás, apresentando o presidente do Conselho Nacional, ou melhor, representando o presidente do Conselho Nacional, pastor Luiz Fernandes Bergamin, que transformou a Assembleia em extraordinária para então proceder à eleição da nova diretoria da Convenção, gestão 2019-2021. O mesmo solicitou à Assembleia uma proposta para que a eleição pudesse ser por aclamação, haja vista uma única chapa, a qual esta foi proposta pelo pastor Luiz Roberto dos Santos Machado, apoiada pelo pastor Ivan Nunes e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o pastor Carlos Gomes, também representante do Conselho Nacional, chamou os pastores componentes da chapa única, sendo estes, para segundo tesoureiro, pastor Jonas Bastos Hilário, primeiro tesoureiro, pastor Júlio Leonardo Paz, segundo secretário, pastor Adair Leno Peixoto, primeiro secretário, pastor Isaac Macedo dos Santos, segundo vice-presidente, pastor Jorge Francisco da Fontoura, primeiro vice-presidente, pastor Luiz Roberto Santos Machado, e para presidente, pastor João Manuel Machado, a qual foi proposta pelo pastor Joel Silveira, apoiada pelo pastor Maciel Carvalho da Costa e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o pastor João Manuel Machado leu e assinou o ato de posse. Após a eleição, a nova diretoria da Convensul, por meio da oração da Assembleia, junto com o pastor Ivan Nunes, procedeu à eleição do Conselho Fiscal, a qual o pastor Adalto Santana apresentou o pastor Maciel Carvalho da Costa, o pastor Donato Mota de Bittencourt e o pastor Edgar Radeski. E para suplentes, o pastor Pascoal Correia Alves, o pastor Flávio Rodrigues Nunes e o pastor Renato Calderaro, a qual foi apoiada pelo pastor Luiz Roberto dos Santos Machado e aprovada por unanimidade. Após o pastor João Manuel Machado, fez a oração de posse dos mesmos. Com a palavra, o pastor Miguel Garcia Sindás, às 11h27. Deu por encerrada a 40ª Assembleia Extraordinária. Em continuidade na Assembleia Ordinária, o presidente passou a palavra ao pastor Edgar Radeski para a condução da cerimônia de consagração de pastores e oficiais. Foram consagrados ao pastorado Jorge Novak da Veiga, acompanhado por sua esposa Beatriz Amália Borer da Veiga, da cidade de Portão, apresentado pela Convensul. Fabiano Godoflit dos Anjos, acompanhado por sua esposa Rosemara Pedroso da Silva, da cidade de Juí, apresentado pelo pastor João Manuel Machado. Inácio Misael Cardinal Paré, acompanhado por sua esposa Lisiane de Lima Paré, da cidade de Santiago, apresentado pela Convensul. Paulo Roberto Osório, acompanhado por sua esposa Márcia Mafalda Osório, da cidade de Tupanciretã, apresentado pela Convensul. Jorge Dilmar Soares Nunes, acompanhado por sua esposa Helenice Fernandes Nunes, da cidade de Erechim, apresentado pelo pastor Edgar Radeski. Adenilson da Silva dos Santos, acompanhado por sua esposa Valéria Vieira, da cidade de Cachoeirinha, bairro Fátima, apresentado pelo pastor Pedro Paulo Souza de Moraes.
Hamilton Peixoto, acompanhado por sua esposa Juraci de Jesus Peixoto, da cidade de Alvorada, apresentado pelo pastor Júlio Leonardo Paz. E Azael Lourenço Paré, acompanhado por sua esposa Eveline de Souza Paré, da cidade de Alegrete, apresentado pelo pastor Antônio Dornelles Paré. Foram consagrados ao presbitério Everaldo Silva da Silveira, acompanhado por sua esposa Marta Cleni Cardoso Vaz Silveira, da cidade de Pelotas, apresentado pelo pastor Adair Lênio Peixoto. Gerci Roberto da Silveira Júnior, acompanhado por sua esposa Jucimara Moraes da Silva, da cidade de Tavares, apresentado pelo presbítero Juliano Soares de Abreu. Vilmar Fraga de Fraga, acompanhado por sua esposa Dulcele Maria de Oliveira Gomes Fraga, da cidade de Tavares, apresentado pelo presbítero Juliano Soares de Abreu. Luciano do Nascimento Silva, acompanhado por sua esposa Eliana Chagas dos Santos Silva, da cidade de Cachoeirinha, bairro Fátima, apresentado pelo pastor Pedro Paulo Souza de Moraes. Jonathan Mendonça de Oliveira, acompanhado por sua esposa Márcia Gonçalves Rosa, da cidade de Tramandaí, apresentado pelo pastor Luiz Salésio Mendonça de Oliveira. Antônio Rocir Gonçalves Duarte, acompanhado por sua esposa Eva de Aguiar Duarte, da cidade de Tramandaí, apresentado pelo pastor Luiz Salésio Mendonça de Oliveira. Claudiomiro Nunes Furtado, acompanhado por sua esposa Tassiana Stocker Vieira Furtado, da cidade de Juí, apresentado pelo pastor João Manuel Machado. Marlon de Lima Pereira, acompanhado por sua esposa Sara Raquel Paré Pereira, da cidade de São Gabriel, apresentado pela Convensul. Manuel Martins da Silva, acompanhado por sua esposa Leonida da Silva Noronha, da cidade de Alvorada, apresentado pelo pastor Júlio Leonardo Paz. Luiz Carlos Souza Xavier, acompanhado por sua esposa Adriana Fransk Xavier, da cidade de Guaporé, apresentado pelo pastor Neivalcir Bordim. E Robert Alex Rodrigues Fialho, acompanhado por sua esposa Paula Maia da Silva Fialho, da cidade de Rosário do Sul, apresentado pelo pastor Ademir Roque dos Santos. Após empossados os novos pastores e oficiais da igreja, às 12h30, cedeu por encerrada a 40ª Convenção de Pastores e Obreiros das Igrejas Evangélicas Pentecostais do Brasil para Cristo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu, pastor Isaac Macedo dos Santos, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo senhor presidente, pastor João Manuel Machado. Agradecemos ao pastor Isaac pela leitura da ata e solicitamos que alguém proponha, então, a aprovação da mesma. Pastor Eduardo está propondo a aprovação da ata, sem emendas. Há apoio para essa proposta. Pastor Pedro Paulo está propondo. Põe em votação, então, a aprovação da ata da 40ª Assembleia, sem emendas. Os que votam na aprovação da ata, por favor, façam um sinal de mão. Ok. Muito obrigado. Os que votam, que se abstêm de votar, levantem a mão. Os que são contrários à aprovação da ata, que levantem a mão. Aprovada por unanimidade. Muito obrigado, pastor Isaac, em nome do Senhor Jesus. Aproveitando o pastor Isaac, eu vou pular um assunto aqui, mas aproveitando a presença dele comigo aqui, para que seja feita a leitura do acréscimo do patrimônio da Convensul. A Convenção aumentou o seu patrimônio na aquisição de mais um veículo que serve a região da Grande Porto Alegre, não é? Então, o patrimônio da Convensul cresceu nesse período e o pastor Isaac, então, vai estar fazendo a leitura do livro de Alteração patrimonial. Foi dado de baixa o automóvel Renault Sandero cor prata, ano 2014, placas IVL 0747.
Motivo da baixa: a aquisição do novo automóvel Renault Sandero, cor prata, ano 2019, modelo 2020. Placas IZN 9H86. Nota fiscal número 862462, no valor de R$ 48.915. Obrigado, pastor Isaac. Então, para conhecimento dos senhores convencionais, a região da Grande Porto Alegre já há muitos anos possui um veículo para serviço da superintendência, e esse ano a nossa superintendência trocou de carro, então com isso aumenta o patrimônio da Convensul, porque os veículos todos são registrados no CNPJ da Convensul, embora nem todos sirvam diretamente à presidência ou à vice-presidência ou os nossos diretores, no caso, servindo a superintendência da região da Grande Porto Alegre. Podemos glorificar a Deus pelo aumento do patrimônio, pela aquisição de mais uma das nossas regiões? Amém. Ontem, quando os pastores receberam um envelope, entre diversos documentos que foram passados aos senhores, foi também passado o relatório financeiro do último exercício, que começou em 1º de setembro de 2018 e que finalizou em 31 de agosto de 2019. Ali estão as receitas da convenção nesse período, ali estão as saídas devidamente postas a todos os senhores, e como já é um hábito nosso, uma cultura nossa, em função do relatório já está de posse dos pastores, eu solicito à Assembleia que nós dispensemos o primeiro tesoureiro, que dispensemos a tesouraria, de nos ler o relatório, de nos apresentar o relatório, porque ele já está de posse dos senhores pastores. Eu gostaria que alguém fizesse essa proposta. Algum dos pastores, pastor Luiz Salésio Mendonça de Oliveira está fazendo a proposta para que não seja lido o relatório da tesouraria. Apoio para essa proposta. Pastor Alvacir Badia Bandeira, os senhores convencionais que votam, dispensando a leitura do relatório, por favor, um sinal de mão. Os que são contrários à dispensa da leitura do relatório, um sinal de mão. Alguém se abstém? Um sinal de mão. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura do relatório. Na sequência, eu gostaria de chamar o pastor Maciel, que, representando o Conselho Fiscal da Convensul, fará a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Os nossos irmãos pastores que compõem o Conselho Fiscal se reuniram com a diretoria no mês de setembro e fizeram a análise, a verificação de todas as receitas, de todas as saídas, notas, recibos, tudo devidamente comprovado, e agora o pastor Maciel, representando o Conselho Fiscal, fará a leitura do parecer. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Como o pastor Roberto falou, estivemos no dia 13, ali no escritório da Convensul, para analisar todos os balancetes e todas as receitas do mês de agosto de 2018 a setembro de 2019. E estava comigo o pastor Donato e o pastor José Lauro, onde nós analisamos todas as contas, e eu quero deixar registrado aqui, então, o parecer do Conselho Fiscal. Nós, abaixo assinado, membros do Conselho Fiscal da Convenção Estadual das Igrejas Pentecostais, o Brasil para Cristo, do Estado do Rio Grande do Sul, examinamos os documentos que deram origem ao quadro demonstrativo de receitas e despesas no período de 1º de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019, e somos de parecer favorável ao mesmo. Canoas, 13 de setembro de 2019.
assinado por mim, pastor Maciel Carvalho da Costa, da cidade de Vacaria, pastor Donato Mota de Bittencourt, da cidade de Santo Antônio da Patrulha, pastor José Lauro da Silva Gomes, da cidade de Cachoeirinha. Obrigado. Obrigado, pastor Marcel. Agradecemos ao trabalho do nosso Conselho Fiscal, que com muita excelência, anualmente tem feito isso e em cada assembleia nos apresentado o respectivo parecer. Na sequência, nós temos oficiais da nossa convenção que justificaram suas ausências. Obviamente que nem todos justificaram, mas os oficiais que justificaram suas ausências. Presbítero José Polis da Silva, de Rio Grande, por motivo de saúde. Presbítero Derlino Santos da Silva, de Uruguaiana, por questões econômicas. Presbítero Paulo Luiz César, também de Uruguaiana, por questões econômicas. Também tivemos pastores que justificaram suas ausências. Nem todos justificaram, mas alguns justificaram através de um e-mail, de uma carta, enfim, de alguma forma, fizeram chegar até a diretoria executiva a justificativa de sua ausência. Pastor Aldo Antônio Dornelles, por razões de saúde. Pastor Ivo Otmar Leonardi, em função de saúde. Pastor Alduino dos Santos Paz, em função de saúde. Pastor Osiel Dornelles, pelo trabalho secular. Pastor Vanderlei Nunes Fraga, por impedimento pessoal. Pastor Antônio Dornelles Paré, em função de saúde. Pastor Leomar da Rosa Vaz, em função de saúde. Pastor Delmar dos Santos Pereira, por questões financeiras. Pastor Rui Martins, em função de saúde. E pastor Ivan Nunes, em função de estar em outro estado da federação, a trabalho do Conselho Nacional. Estes foram os pastores oficiais que justificaram as suas ausências. Também temos um pedido de desligamento do presbítero Everton Zomar Alves, da cidade de Rio Grande. Esse presbítero, esse oficial, compunha o quadro de líderes da nossa igreja de Rio Grande, mas, por razões de cunho pessoal, ele encaminhou uma solicitação de desligamento à diretoria da Convensul, e a diretoria está trazendo esse pedido à Assembleia. Eu gostaria que alguém propôsse que fosse aceito o pedido de desligamento do presbítero Everton Zomar Alves. Pastor Pacífico Luciano da Costa está propondo apoio para essa proposta. Pastor Maciel está apoiando. Os que votam para que seja deferido o pedido de desligamento do nosso irmão Everton, que façam um sinal de mão. Os que votam contra o seu desligamento, que façam um sinal de mão. Os que se abstêm, que façam um sinal de mão. Então, está aceito o pedido de desligamento do presbítero Everton por unanimidade. Também precisamos informar a Assembleia que o pastor Francisco de Assis Costa Valadão, que durante muitos anos pertenceu ao quadro de pastores dessa denominação, por iniciativa própria, por iniciativa pessoal, se afastou da denominação, não pertence mais ao nosso quadro de pastores e mudou-se para a cidade de Tavares, onde abriu um ministério, onde abriu uma nova igreja, Igreja Batista do Avivamento. Porém, esse pastor não nos comunicou nada oficialmente. Nós, então, solicitamos ao superintendente da região litoral que fizesse um contato com esse pastor, o que de pronto foi feito, no sentido de que o pastor Valadão, que durante muitos anos esteve no nosso meio e caminhou conosco, se reportasse à convenção, pedindo a sua saída, agradecendo pelo tempo que esteve conosco, mas o pastor Valadão foi enfático e disse ao nosso superintendente do litoral que não faria qualquer contato, que não faria nenhum pedido e que a convenção fizesse o que quisesse. Não é como nós procuramos ser éticos e respeitosos com todos, nós então, de posse de outras informações, já instauramos, a diretoria executiva já instaurou
o devido processo disciplinar para que, obedecidos os prazos legais estabelecidos no Estatuto, o pastor Francisco de Assis Costa Valadão possa então ser oficialmente desligado da nossa denominação. Então, o devido processo já está instaurado e ele será oficiado com prazo para sua defesa, tudo como o Estatuto estabelece. Enfim, vamos, embora não tenhamos tido essa reciprocidade, nós vamos ser éticos e respeitosos com um companheiro que durante anos caminhou conosco e por razões de cunho pessoal seguiu um outro caminho. Então, estamos apenas passando esta informação aos nossos convencionais nesta manhã. Na sequência, eu quero receber o nosso irmão Eglô, que trabalha no escritório e que é o responsável por cuidar da nossa parte de mídia. E na assembleia passada nós informamos que o site estaria sendo retirado do ar e passaria por alguns ajustes, e durante esse período o Eglô trabalhou com uma equipe e ele vai nessa manhã, de forma sucinta, nos trazer uma palavra sobre o novo site da nossa convenção. Eu digo de forma sucinta, porque o Eglô, ele tem uma capacidade de comunicação muito grande, e ele, então, às vezes, ele fala, não que ele fale demais, ele se comunica muito bem, mas eu já estou dizendo que a comunicação vai ser sucinta. Vem cá, Eglô, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, amém? Paz do Senhor aos queridos. É uma alegria e uma satisfação poder estar aqui depois de algum tempo em que lançamos a primeira versão do site da Convensul, desde que começamos a trabalhar ali na convenção. Na ocasião em que criamos aquele site, ele atendia a demanda da época, não é? E oferecia ali então um site que se apresentou com toda a tecnologia disponível para a época e tudo mais. Porém, ao longo do tempo em que tivemos com esse site no ar, e estivemos ali também atendendo a novas demandas, conhecendo o trabalho da convenção de uma forma melhor, percebemos algumas coisas, das quais eu gostaria de falar, colocando algumas informações para todos no telão. Então, nós queremos falar um pouquinho a respeito do novo site. Mas antes de falarmos a respeito desse novo site, nós precisamos colocar algumas informações para todos, que é o seguinte: antes de nós falarmos a respeito do novo site, nós precisamos ver como que antes do nosso site ele era, como que ele será e como que ele está hoje. Como agora mesmo foi lido, o nosso site ele já está fora do ar desde a convenção do ano passado, e desde então temos trabalhado em um projeto para essa nova versão. Pode passar. Então, como o site ele era? Pode passar. O site que era na ocasião em que ele foi lançado, na época, ele foi lançado em 2011, ele era uma apresentação da denominação. Logo, ele era um site estritamente institucional. Era um site que apresentava a denominação, apresentava não só a convenção, mas a Igreja, o Brasil para Cristo e todos os departamentos, e trazia informações a respeito destes todos. Mas o que nós percebemos é que ele não atendia as demandas da Convensul. Ele não era um site funcional. Ainda que tivesse cobertura dos eventos, ainda que tivesse informações sobre a denominação, ele não atendia às demandas, não atendia ao trabalho da Convensul. Então, nós ficamos pensando, era necessário repensar esse site. E começamos, então, um trabalho um pouco lento de planejamento, de análise dessas demandas, e ficamos pensando, quais de fato deveriam ser as demandas? O que de fato deveria estar nesse site? Então, nós percebemos que nós tínhamos que, então, pensar como esse site seria. Então, vamos ver agora como será esse site. Ele será uma ferramenta a serviço das demandas diárias na relação da Convensul com os delegados. Entendemos delegados, todo pastor e oficial que é conveniado, que é ligado à Convensul. Nós entendemos que era necessário que nós tivéssemos uma tecnologia à nossa disposição que atendesse à demanda diária do nosso escritório em relação com os amados. E nós percebemos que o nosso site não fazia isso. Então, por conta disso, nós queríamos então esse site funcional. E era necessário que ele tivesse isso para que fosse funcional. Então, nós teremos, neste site um calendário de eventos, algo que já tinha no nosso antigo site, mas nós pensamos em um formato melhorado para isso.
uma área só de fotos e vídeos desses eventos, que nós também tínhamos, mas também queremos trazer algo melhorado para essa nova versão. Queremos trazer serviços novos, como inscrições e reservas para os nossos eventos estaduais, e também a gestão dos planos e benefícios dos pastores e dos oficiais que são aí ligados à nossa convenção. Todos os amados sabem da demanda mensal, não é? O contato em que tem lá com o nosso pastor Joel, lá no escritório, e sabe que são muitas as ligações, muito volume de correspondência. E a nossa intenção é que este site venha para dirimir isso, para melhorar isso, para otimizar isso. Pode passar. Por conta disso, nós dividimos o site em 2 grandes grupos de serviços. Um que nós chamamos necessariamente de site, e o outro nós chamamos ele de app de gestão, é aplicativo de gestão. Então, nós dividimos o site em essas 2 áreas de atuação dele. Pode passar. A primeira, então, o site, ela vai compor uma área, uma seção para eventos, uma seção para a galeria, que seria a cobertura destes eventos, e uma seção de contato. A seção de eventos vai ter o calendário, a inscrição e reservas de hospedagem para esses eventos. A galeria, propriamente, de fotos e vídeos, e o contato vai ter um serviço ali de perguntas frequentes, de localização das igrejas, contato com os pastores e um serviço de contato com a Convensul. Já o aplicativo de gestão, ele vai ter uma seção voltada para correspondência, que será um repositório para consulta a todas as correspondências que são enviadas via correio aos pastores. E quem sabe, num cenário futuro, nós tenhamos 100% da comunicação de forma online. Pode passar. Modelos de documentos, nós vamos ter uma seção nesse aplicativo de gestão, que ela vai ter lá, por exemplo, modelo do estatuto da igreja, modelo de uma carta de recomendação, modelo de certificados de batismo, entre outros documentos que são pertinentes à rotina da igreja local. E vai estar lá à disposição de todos para que possam fazer download e usar em suas igrejas. E, por fim, a gestão dos planos. Então, vai ter lá informações gerais a respeito de todos os planos e convênios oferecidos pela Convensul, a emissão de segunda via de boletos e a possibilidade de pagamento online. Todos os serviços que hoje geram uma rotina e uma demanda e um custo muito alto, tanto para a igreja local quanto para a convenção, por conta de emissão de correspondência, impressão de boletos e tudo mais. Então, nós precisamos ver agora que é um processo um pouco longo, para que tudo isso esteja à disposição de todos. Então, nós vamos ver um pouquinho agora como o site está. Nosso site, como está hoje, ele foi lançado nesta sexta-feira, durante a programação da Convensul, já estava no nosso anúncios no telão e ali no corredor, também o link à disposição de todos. O nosso site hoje, vocês podem ver que, como eu disse, foi dividido em 2 áreas. A primeira área, que é o site, nós já temos 40% desses serviços à disposição de todos, está no ar. E a parte da aplicação de gestão ainda está aguardando e vai participar de um processo ainda de desenvolvimento. O site, então, já está à disposição de todos. O calendário de eventos de 2019, a galeria de fotos de todos os eventos de 2019, nessa semana já estará à disposição de todos também, as fotos, a cobertura da nossa convenção, e lá na parte de contato já temos o Fale Conosco. Tá? Tudo isso de forma ali 100% responsiva. O que é isso? É um site que tem uma tecnologia que torna à disposição de todos, tanto no seu celular, smartphone, tablet ou computador, qualquer um pode ser acessado sem problema algum. Tá? Agora, para encerrar, o cronograma de desenvolvimento das próximas sessões e serviços do site. Pode passar, querido. Abril de 2020, nós teremos todas as funcionalidades do site, exceto a reserva de hospedagem, à disposição de todos, em abril de 2020. Julho de 2020, nós queremos entregar a seção que permite acesso aos modelos de documento e correspondências através do aplicativo de gestão da nossa convenção. Em setembro de 2020, as reservas de hospedagem do site e a gestão de planos do aplicativo. Amém? Então, está à disposição de todos o nosso site, podem acessar em convensul.com.br. Obrigado. Obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor. O Eglo é um moço de Deus, um servo do Senhor, muito competente naquilo que faz e nos ajuda muito lá no escritório. Nós agora vamos ter o lançamento oficial do Encontro de Filhos de Pastores, que vai ocorrer nos dias 12 e 13 de outubro, aqui no Hotel Serra Azul,
E é o primeiro encontro de filhos de pastores numa nova versão. A gente já teve isso há muitos anos atrás, mas agora a gente está tendo essa retomada. Então é o primeiro encontro de filhos de pastores, né, numa nova versão, num novo momento, num novo tempo. Estão incumbidos, não é? E o pessoal já está aí em pleno contato, em plena conversa pelas redes sociais. A Cássia, fica em pé, Cássia, a minha primogênita, a minha filha mais velha, o Alisson, não é? O meu filho do meio, e eu não sei porque eles excluíram a Alexia desse grupo, não é? Mas isso é um problema que depois eles resolvem dentro de casa. Também a Letícia, filha do pastor Adalton e da Ciana, e o Tiago, não é? Também filho do pastor Adalton. Então, essa galera está trabalhando, contatando com os filhos de pastores, para o nosso primeiro encontro de filhos de pastores, que eu quero dizer a todos os pastores: invistam, mandem o seu filho para esse encontro, porque vai ser um papo entre eles, não é? Eles, como ninguém, sabem das dificuldades, dos desafios, do ministério pastoral, da família pastoral, e eles vão estar conversando entre si, um vai estar ajudando o outro, um vai estar fortalecendo o outro. Então é uma ferramenta que a nossa convenção está trazendo para fortalecer ainda mais a família pastoral. Então nós louvamos a Deus pela vida dos nossos queridos, e eles agora têm uma pequena apresentação que nós vamos assistir, que vai passar aí no vídeo para todos os pastores, e eles estão contando com o apoio de cada um de nós. Então vamos ao vídeo de apresentação do encontro de filhos de pastores, dias 12 e 13 de outubro, aqui no Hotel Serra Azul. Oi, galerinha! Now this is the story all about her hunting the cheetah. Oi pessoal, tá chegando o nosso encontro de filhos de pastores de 2019. Nós estamos aqui para convidar você, filho de pastor, para estar conosco em Gramado nos dias 12 e 13 de outubro. 12 e 13 de outubro. Dia 12 e 13 de outubro, na nossa querida cidade de Gramado, No Hotel Serra Azul. Lá no Hotel Serra Azul. Tu já parou para pensar como nós temos experiências, histórias, vivências em comum? E como seria legal nós podermos compartilharmos juntos de tantas coisas? Então não perca essa oportunidade, onde nós estaremos juntos compartilhando tantas histórias e experiências, não só por sermos filhos de pastores, mas principalmente por termos a maior das coisas em comum, que é sermos cristãos. Eu conto com você lá. Esperamos vocês lá. E é isso aí. É nóis. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos filhos. E o melhor de tudo isso é o preço. Porque fizemos uma parceria aqui com o hotel que a gente não conseguiu para os pastores, nem para os jovens e nem para as mulheres. Mas os filhos de pastores conseguiram. Hospedagem aqui no hotel, com alimentação, café da manhã, almoço e janta, ao preço de, Cássia, me ajuda? R$201. Hospedagem e alimentação. R$201. Gente, pelo que está acontecendo aqui no auditório, eu percebo que vocês estão impressionados. Não é? O Fontoura já quer ser filho de pastor. Não é? O pastor Paulo vai vir porque é filho de pastor, R$201, para estar aqui no Hotel Serra Azul, não é? Com café, com almoço e com janta. Então, pastores, show de bola. O momento não é muito adequado para falar em bola, mas show de bola. Mandem os seus filhos, invistam nos seus filhos, certo? Em nome de Jesus, vai ser um final de semana, um tempo precioso para a vida deles e para a família pastoral no Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Podemos dizer todos amém? Amém.
Tem. Podemos abrir para Santa Catarina, né, pessoal? Está aberto para Santa Catarina, então, tá? Bom, pessoal, nós temos os nossos planos: seguro de vida, previdência privada e plano de saúde Unimed. São conquistas de nossa denominação, conquistas de nossa convenção que a gente precisa manter. Sim ou sim. Só que todo ano nós temos reajuste, porque todo ano as coisas aumentam, a inflação está presente, ainda que minimamente, mas todo ano a gente tem reajuste. Eu quero começar falando do nosso seguro de vida. O nosso seguro de vida, ele vai ter esse ano aquilo que o Banco Bradesco está chamando de enquadramento técnico. Eu vou explicar aos senhores e às senhoras o que concretamente isso significa. Primeiro, os nossos segurados, eu não sei se já vai aparecer aí, 70% dos nossos segurados estão acima dos 54 anos. Então, 70% do nosso quadro pastoral está acima de 54 anos. 32% acima dos 61 anos. E pasmem os senhores, 12% acima de 80 anos. E pasmem ainda mais, nós temos um segurado que ele tem somente 90 anos de idade. E a seguradora, ela recebeu todos esses pastores. Então, quando nós fizemos o plano, nós já tínhamos pastores com 82, 85 anos de idade. E nós temos 2 pastores com regras específicas para serem segurados, que não estão enquadrados nessa relação. São 2 pastores nossos que tinham doenças pré-existentes, mas que, para não deixá-los fora do seguro, nós batalhamos, conversamos, nos reunimos com a seguradora, e a seguradora então os aceitou com um regramento diferenciado. São 2 abençoados, queridos pastores nossos aqui do estado. Então, essa é a nossa realidade face ao nosso plano de seguro de vida. Tecnicamente, para a seguradora, a partir dos 66 anos de idade, o risco de sinistro aumenta significativamente. E para segurados fora do nosso plano, acima dessa idade, o prêmio a ser pago diminui bastante. Vem para 20.956. Aos 80 anos de idade, sem contemplação do cônjuge. O cônjuge está fora. Isso é diferente do nosso seguro. O nosso seguro não é assim. Hoje, você vai fazer um seguro numa seguradora, o valor individual, sem assistência funeral e sem cobertura para o cônjuge, de 50 a 59 anos, R$ 288 e uma cobertura de 68 mil. De 60 a 80 anos, R$ 382,70 e um valor médio que não passa de 20 mil, sem cobertura para o cônjuge. Então hoje, se nós fôssemos fazer um seguro de vida, a maioria dos nossos pastores seria atingida por essas regras. Reitero, não é assim o nosso plano. O nosso plano é diferente. Como é o nosso plano? O nosso plano de seguro, independentemente da idade, todos pagam o mesmo valor e todos têm coberturas absolutamente idênticas e também cobertura para o cônjuge de 50%. E também um auxílio emergencial, que é o auxílio funeral. Esse é o nosso plano. Dentro disso,
o sinistro é um dos principais índices para elevar o custo por participante. Nesse período que nós estamos com o seguro com o Banco Bradesco, nós já recolhemos junto à seguradora o valor de R$ 801.999,72. Nós já pagamos a seguradora. Mas nós já recebemos da seguradora, por morte e por funeral, R$ 490.011,10. Isso equivale a mais de 63,5% do montante que nós pagamos. Como é o nosso seguro hoje? Atualizado, a cobertura por participante, morte natural ou acidental, R$ 65.818,30. O cônjuge, 50% disso, R$ 32.909,15. Antes, R$ 51.955,76 e R$ 25.977,88 para o cônjuge. O auxílio funeral antes, R$ 5.195,58, hoje R$ 6.581. Como os senhores e as senhoras podem ver, o nosso plano, ele não é atingido por esse regramento, porque o nosso contrato é um contrato antigo, e nós precisamos manter esse contrato. Só que a cada ano o nosso seguro tem reajuste. Esse ano nós vamos ter reajuste pelo IGPM, dentro do que eu citei no início, enquadramento técnico, que leva em consideração a excessiva idade da maioria dos nossos pastores e oficiais que integram o seguro de vida. Hoje, não é a companhia, se valendo das variáveis que acima eu mencionei, está atualizando a partir de outubro de 2000, está atualizando a partir do próximo mês, o valor do nosso seguro de vida, que passa a ser de R$ 238,45 por participante. Tá? Então, está aumentando um pouquinho o valor do nosso seguro de vida, por conta de tudo isso que eu mencionei aos senhores. Também, o ano passado, quando houve o aumento, a seguradora já fez uma parte do enquadramento técnico e já cobrava de nós. Só que essa parte do enquadramento técnico, a convenção não cobrou dos participantes. Então nós ficamos com um passivo referente ao enquadramento técnico durante o período de 1 ano. Esse passivo, ele monta R$ 254,50 por participante, que nós deixamos de cobrar dos senhores e das senhoras, mas que agora nós precisamos cobrar. Então esse valor, referente ao citado, mencionado, explicado enquadramento técnico, já estava ocorrendo parte dele desde o ano passado, e a convenção não repassou os senhores. Vamos precisar cobrar esse valor por participante de R$ 254,50, isso em 2 parcelas, de R$ 137,50, que os senhores e as senhoras já receberam os respectivos boletos. Feitas essas explicações todas, nós precisamos aprovar a continuidade do nosso seguro de vida. Para isso, eu preciso que um dos pastores faça a proposta para a continuidade do seguro de vida. Pastor Edgar Radeski, pastor Adalton Santana está apoiando, todos os senhores e senhoras convencionais que votam, que estão aptos a votar, e que votam pela continuação do seguro de vida e auxílio funeral para os nossos pastores, que façam um sinal de mão. Obrigado. Os que votam contra, que façam um sinal de mão. Os que se abstêm, um sinal de mão. Aprovado a continuidade do seguro de vida por unanimidade.
Do seguro de vida, vamos para a nossa previdência, que também vai ter um pequeno reajuste. Eu gostaria hoje, eu estou perseguindo esse alvo, mas eu não consegui ainda. Eu gostaria hoje que a nossa previdência tivesse passado a casa de 1 milhão. Mas ela bateu na trave. E por que bateu na trave? Porque os pastores, quando atingem a idade do contrato com a seguradora Bradesco, têm o direito de retirar sua previdência ou de fazer um escalonamento para receber nos meses e anos que se seguem. Então hoje o valor da nossa previdência, e nós tivemos várias retiradas nesse último período, o valor que os pastores que fazem parte, que integram a previdência, têm depositado no banco, está aí, R$ 954.557,58. Então esse é o valor que os pastores que integram a previdência têm depositado. Reitero, muitos saques têm sido feitos, porque os pastores, ao atingirem o limite de idade, têm esse direito estabelecido contratualmente. E os pastores, obviamente, que fazem a retirada desse valor. Mas, se no próximo período as retiradas derem uma estancada, na convenção que vem, nós vamos passar da casa do 1 milhão. E vamos então poder dizer que já temos o nosso primeiro 1 milhão. Gente, podemos dizer amém por isso? Pessoal, há tempos atrás isso era absolutamente improvável. Então os pastores da Convenção vão poder dizer daqui um pouquinho mais, já temos o nosso, não o único, o nosso primeiro 1 milhão. Do primeiro poderá vir o segundo, o terceiro, e assim por diante. Podemos dizer amém por isso? A nossa previdência vai ter também um pequeno reajuste, não é? Hoje nós pagamos R$ 188,30, está no telão, ou vai estar no telão, e nós vamos ter um reajuste para R$ 210, já com o custo administrativo também, a partir de outubro de 2019. Vamos continuar com a nossa previdência, é uma bênção para todos os pastores. Eu imagino a felicidade daquele pastor que vai lá e faz a sua retirada, e pega aquele valor expressivo, não é? Ou pode escalonar para receber durante meses ou durante anos. Então eu preciso que alguém proponha a continuidade da nossa previdência. Pastor Olavo Nunes está propondo apoio para essa proposta. Pastor Joel Silveira está propondo. Os que votam na continuidade do seguro, um sinal de mão. Os que votam contra, os que se abstêm, aprovado por unanimidade a continuidade do nosso seguro de vida, da previdência, perdão. Por fim, chegamos ao nosso plano de saúde. A saúde no Brasil, eu costumo dizer que ela está doente. Os postos de saúde, os hospitais, a saúde só funciona bem para os gestores, mas para quem utiliza, ela não funciona bem. Deus nos abençoou, e nós conseguimos, num esforço conjunto, diretoria, convencionais, o melhor plano de saúde do Estado. Unimed hoje é o melhor plano de saúde do Estado do Rio Grande do Sul. E Deus nos deu essa bênção, e nós temos que mantê-la. Eu vejo alguns pastores que precisam muito do plano de saúde, e eu fico feliz porque a convenção está podendo atender esse companheiro. E eu vejo alguns pastores que hoje seria muito difícil para eles ficarem sem o plano de saúde. Mas todo ano nós temos o reajuste do plano de saúde. Tem um pastor que está aqui no nosso meio. Pastor Nelson, onde é que o senhor está? Fique de pé aí. O médico disse ao pastor Nelson: primeiro nós cremos em Deus sempre. Amém, gente? Amém. Mas o médico disse ao pastor Nelson, e a irmã Cleci está ali do lado dele, a esposa dele:
o médico disse: se você não tivesse um plano de saúde chamado Unimed, você estaria morto. Foi assim ou não foi? Não saía. Obrigado, pastor Nelson. Então o plano tem abençoado a saúde de tantos companheiros aí. E o nosso plano funciona por mutualismo, como falamos na convenção passada. Mas todo ano ele tem reajuste. Só que esse ano, a Unimed queria um valor muito alto. Eles queriam reajustar o nosso plano em 35%. Isso seria um valor muito alto, muito alto. Nós, então, pedimos ajuda do nosso jurídico. O nosso jurídico analisou detidamente o nosso contrato com a Unimed, e o nosso contrato, ele prevê que quando há um desequilíbrio financeiro, a Unimed, ela pode então buscar o equilíbrio. E houve um desequilíbrio no último ano, pela utilização do plano. Nós tivemos alguns integrantes do plano, e aí os senhores podem observar o gráfico, a linha azul é a receita, o que pagamos à Unimed, e a linha alaranjada é a nossa utilização. Então os senhores podem ver que a gente vinha mais ou menos utilizando abaixo, mas de repente os senhores percebem que deu um pico, e foi lá em cima. E esse pico gerou o desequilíbrio. A empresa, obviamente, que vai buscar esse equilíbrio. Mas o nosso contrato, diligentemente, analisado pelo nosso jurídico, viu que existem cláusulas que esse equilíbrio, ele tem que ser para ambas as partes. Não pode ser só por um lado. Então, nós, através do nosso jurídico, fizemos uma contraproposta para a Unimed. Eles queriam 35% de aumento. Nós propomos, então, para que esse equilíbrio atingisse tanto a Unimed quanto a convenção, um valor de 20,48. A comissão de negócios da Unimed analisou e aceitou. Então, ao invés de um reajuste de 35%, vamos ter um reajuste de 20,48%. Se nós tivéssemos o reajuste de 35%, nós teríamos um acréscimo mês de R$ 25.252,88 na nossa fatura. Isso, ano, nos custaria R$ 125.716,08. Devido à faixa etária elevada. Os mesmos que fazem parte do seguro, fazem parte da Unimed também. Então, a gente tem esse problema de idade. Tela seguinte, Eglo, vamos lá. Na proposta da Unimed, o valor iria para 723,91, tá? O valor que nós pagávamos anteriormente era de 536,23. Na proposta da Unimed, nós iríamos para 723,91. Na proposta que a Convensul fez, então vai para 646,05. Isso gera para nós uma economia de R$ 77,86 mês por participante. Essa economia mês de R$ 77,86 por participante, ela vai gerar para nós, tela seguinte, uma economia de R$ 119.592,96 ao longo de 12 meses, somados todos os participantes do plano. Então,
argumentamos com a Unimed, nossa argumentação, ela foi aceita, e hoje, o reajuste da Unimed, aplicado para que haja esse equilíbrio financeiro, será de 20,48%, o valor vai para 646,5, lembrando que esse valor é dividido em 3 partes. A Convensul, uma terça parte, o pastor, uma terça parte, e a igreja, uma terça parte. Feitas essas explicações, eu preciso que um pastor proponha a continuidade do nosso contrato com a prestadora Unimed. Pastor Salésio está propondo, pastor Luiz Salésio Mendonça de Oliveira está propondo, pastor Pedro Paulo Souza de Moraes está apoiando. Os que votam na continuidade do plano de saúde com a Unimed, que façam um sinal de mão, baixem a mão. Os que são contrários, façam um sinal de mão. Os que se abstêm, façam um sinal de mão. Então, aprovado por unanimidade a continuidade do plano de saúde com a nossa Unimed. Podemos dizer amém por isso? Eu acho que vocês não gostaram. Podemos dizer amém por isso? Amém. Informar também que estamos discutindo com o nosso jurídico um aumento que vai acontecer também nos próximos dias, mas o nosso jurídico é um contrato que inexiste. Esse contrato que nós temos com o jurídico, ele é único. E as nossas igrejas têm sido fenomenalmente atendidas pelo jurídico, então a gente vai ter um reajuste também, mas a gente está conversando isso de forma muito calma, muito tranquila, muito sossegada com os irmãos Jean e Tiago, e eu os saúdo com satisfação no nosso meio, e eu agradeço a presença dos senhores aqui. Muito obrigado, irmão Tiago, muito obrigado, irmão Jean, pela gentileza de sempre, pela disponibilidade de sempre. Nós os recebemos com amor e honra aqui no nosso meio. Bem-vindos. A presença dos senhores traz tranquilidade para nós, a presença dos senhores traz segurança para nós. Podemos glorificar a Deus pela vida dos nossos queridos advogados? Podemos de verdade, amém? Feito isso, senhor presidente, a nossa pauta administrativa está devidamente conclusa, eu lhe devolvo a palavra em nome de Jesus. Eu quero destacar e agradecer a pontualidade dos irmãos, porque falamos ontem da necessidade de mantermos a pontualidade para cumprirmos os horários previamente agendados. E em função da pontualidade e do dinamismo e da versatilidade do pastor Roberto, nós estamos terminando o primeiro período com 30 minutos de antecedência. Então agora, ninguém se mexa ainda, nós vamos ter um intervalo de 20 minutos e depois nós retornamos. Mas antes disso, antes de liberar os irmãos, peço a atenção dos senhores pastores, cujos nomes vou mencionar agora. Pastor Luiz Jovelino, Pastor Ari, Pastor Eliseu, Pastor Olavo, Pastor Pedro Paulo, Pastor Osmar, Pastor Gessé, Pastor Samuel, Pastor Pascoal, Pastor Edgar, Pastor Juliano, Pastor Marlon e Pastor Ademir. Terminado aqui, eu gostaria e preciso, e chamo os irmãos para estarem todos conosco ali na sala de diamante, para uma reunião rápida
e objetiva. Todos que eu mencionei o nome, por favor, estejam a partir de agora já se deslocando lá para a sala de diamante. Ficamos todos em pé. Amados, um minutinho só, ainda em pé, por favor, não se mexa, não saia para fora. Nós temos uma carta do pastor Luiz Bergamin, presidente do Conselho Nacional, endereçada a esta Assembleia, e que nós gostaríamos que o pastor Paulo lesse essa carta agora, para que posteriormente, durante a ministração da palavra, não nos ocupássemos com as questões administrativas. A paz do Senhor, irmãs e irmãos. Ficar um pouco de pé, estamos sentados até agora. Eu quero já criar o primeiro problema, pastor presidente João Manuel. Ele chamou esses irmãos para ir para a sala diamante, não é isso? Eu quero competir com ele, eu estou chamando os mesmos irmãos para ir comigo na sala chimarrão. Gaúcho troca chimarrão por diamante, irmão. Não troca, irmão? Aprovado. Eu trago um abraço formal, oficial, caloroso, do pastor Luiz Fernandes Bergamin. E aí eu pedi para ter esse momento agora, para na volta ficar absolutamente livre, só para a palavra, a ministração. E eu guardei a Assembleia toda, o que eu vou dizer agora, em segundos. Eu estou me sentindo duplamente e muito amado neste lugar. Duplamente muito amado. Querido pastor Roberto, ao meu lado. Em maio do ano passado, em maio desse ano, lá em São Paulo, fui convidado pelos nossos dois irmãos, essas duas autoridades do nosso estado, para estar aqui. Então, eu me senti amado, eu me senti convidado pela alta direção do estado. Eu me senti querido, eu me senti escolhido para estar aqui. E aí, de sexta-feira até ontem à noite, nós já descobrimos por quê, né, irmãos? Deus tinha tudo aquilo para fazer. Sabendo que eu viria para cá, o pastor Luiz Fernandes Bergamin me dá a segunda demonstração de amor e pede para que eu viesse apresentando formalmente o Conselho Nacional. Então, isso para mim é muito caro, e eu vou guardar isso no meu coração, e ninguém tira esse presente, essa honra de mim, de estar sendo querido e convidado pessoalmente por vocês, na pessoa dos seus líderes, e também, a posterior, colocado como representante do Conselho Nacional, o que muito me honra. A digníssima diretoria da Convenção das Igrejas Evangélicas Pentecostais do Brasil para Cristo, no estado do Rio Grande do Sul, Convensul. Em primeiro lugar, desejamos cumprimentá-los pelo valoroso trabalho que os amigos vêm desenvolvendo nesse pujante estado do Rio Grande do Sul. Temos a alegria e a honra de nos fazer representar nesta Assembleia, através do nosso querido companheiro, pastor Paulo Teles de Mello, presidente do Grande Templo da Pompeia, vice-presidente da Convenção de São Paulo e membro do Conselho Apostólico de nossa denominação. Recebam nossa gratidão pelo habitual e generosa acolhida aos nossos ministros, representantes do Conselho Nacional, especialmente a este nosso amigo e companheiro. Desejo uma Assembleia muito abençoada a todos vocês. Um forte abraço, pastor presidente Luiz Fernandes Bergamin. Eu passo esta carta, oficialmente ao nosso presidente. Para não ficar apenas na leitura da carta, mas comentando não só como representante do Conselho, mas eu, como quem pode dizer que esta igreja nasceu na minha casa. Obrigado, pastor João Manuel. Obrigado, pastor, pelo que eu acabei de ver, pelo que eu acabei de ouvir.
cansa um pouquinho, é burocrático, é pesado. Mas alguém de fora tem que dizer para vocês, e sou eu. Parabéns. Amém. Eu estou. E não é por não conhecer a obra, porque a conheço muito. De pregar nesse país de ponta a ponta, várias vezes, em dezenas e dezenas de convenções. Mas tem algo aqui. Tem algo aqui. Eu vou falando e vou sentindo, mesmo quem me conhece sabe que bajulação, mentira, política de agrado não faz parte da minha vida. Eu estou sentindo algo muito de Deus aqui. Falo como pessoa, como pastor da obra e também como presidente do conselho. Vocês têm plano de saúde, vocês têm seguro, vocês têm uma base jurídica do mais alto nível, vocês têm... E vocês têm este fogo que nunca vai apagar. Eu estou absolutamente, se a palavra não é muito bíblica, me perdoe, encantado, extasiado com a Convensul. Esse hiato que eu não vinha aqui, de alguns anos, eu estou precisando reciclar. E eu venho de uma convenção que não é pequena. Eu faço parte ativamente, como vice-presidente, pastor Bergamin, há 7 a 8, sei lá quantos mandatos, mais de 20 anos. Então, não é um deslumbrado que está falando aqui, mas é admirável. É admirável. E a nossa obra, em termos nacionais, ou nacional, vive um momento maravilhoso. A Força-Tarefa Nacional, quem tem algum conhecimento aqui, diga amém. Está realizando um trabalho. Vocês jovens têm que saber ter orgulho e ver se um de vocês, na reunião de filhos de pastores, fala isso. A sua igreja está linda, fora daqui, no sentido de apoio, evangelização de regiões ribeirinhas, igrejas que quando o rio sobe, lá no norte do Brasil, e vosso pastor está lá agora, vai para Manaus, igrejas que são deslocadas do lugar, igrejas que são tiradas do lugar, porque o rio vai chegar, a igreja é mudada de lugar, e ela continua funcionando. Nossos pastores em regiões do Brasil, onde menininhas com 6 anos de idade, 7 anos, levantam nas estradas o vestidinho, apontam sua minúscula região vaginal e diz R$1, R$2, tio. E já vendem o seu corpinho. E a nossa obra está pondo a mão nesse problema. Força-Tarefa Nacional, a missão Desafio, Iraque, África, Tríplice Fronteira. A semana passada eu preguei numa praça pública, um sábado à noite, quando eu cheguei, falei, meu Deus, socorro. Aparecida do Norte, o centro da idolatria do Brasil, no projeto Eu Me Importo. Milhares de pessoas na praça. E muitos se entregando a Jesus. É a nossa obra. E eu falo isso agora em termos de uma pequena panorâmica, muito micro do trabalho do Conselho Nacional, muito abençoado. E chego aqui e vejo tudo o que eu acabei de ver. Meu Deus, meu Deus. Deus vos abençoe, Deus abençoe. Aplaudimos. (10h10), retornamos.